Olá pessoal, o meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia. Na aula de hoje, nós estudaremos os anestésicos gerais que são administrados por via inalatória e por via intravenosa, ou seja, uma das vias parenterais. Em relação aos anestésicos gerais, um breve histórico, é importante que a gente fale que antes da descoberta desses AG, desses anestésicos gerais, a dor e o choque, eles limitavam os processos de intervenção cirúrgica. E aí os pacientes eles acabavam por não poderem passar por esse tipo de intervenções cirúrgicas que em inúmeras situações curavam, ou tratavam condições clínicas, eles acabavam tendo uma sobrevida muito curta, não conseguiam tratar doenças através de intervenções cirúrgicas. E aí eu mostro para vocês, que houve, nesse breve histórico, esse quadro, inclusive, que foi do pintor Robert Hinckley, pintado em 1882, reproduzindo a cena da operação, a primeira operação realizada com um anestésico geral, que foi o éter dietílico, ainda hoje utilizado em laboratórios experimentais, por exemplo, pesquisas preclínicas com animais, no Massachusetts General Hospital em 1846. E aí houve uma redução significativa da mortalidade pós-operatória, após a primeira demonstração pública, dessa cirurgia que foi realizada com o paciente anestesiado, inconsciente. E aí, desde então, o uso dessas substâncias para indução e também para manutenção da anestesia geral tornou-se uma especialidade distinta. E aí eu venho com uma abordagem do que o anestesiologista moderno. O anestesiologista moderno, atual, ele não é somente aquele médico que anestesia o paciente. Ele tem que anestesiar o paciente, ele tem que manter a cirurgia, ou seja, ele tem que induzir a anestesia, ele tem que manter, a anestesia, e ele tem que monitorar os sinais vitais do paciente. Então, inclusive, essa aula eu montei com a ajuda de um médico amigo meu, anestesiologista, Dr. Márcio. Ele é anestesiologista do Hospital Universitário Clementino Fraga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, agradeço bastante a ele por ter me ajudado. Não é uma especialidade minha, anestesia geral, mas eu gosto muito da parte molecular. Mas a parte clínica ele me ajudou bastante, muito. E assim, eu gostei porque eu conheci inúmeros aspectos que eu não imaginava em relação à questão da parte clínica da anestesia geral. Então, o anestesista moderno, atual, ele não é responsável somente por indução e manutenção da anestesia. Ele é responsável por todos os aspectos da saúde do paciente durante uma cirurgia. E aí ele deve controlar tanto a profundidade da anestesia, porque os anestésicos gerais, eles podem causar, por exemplo, depressão respiratória e parada cardíaca, dependendo da dose. E aí por isso que esse fato está relacionado diretamente com a farmacologia, a farmacocinética e a farmacodinâmica do anestésico local que é utilizado. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E é muito importante que o anestesista ele tenha em mente como monitorar a anestesia e como induzir a anestesia administrando uma quantidade mínima de anestésico, porque dependendo da dose, o paciente pode evoluir para esses quadros de depressão respiratória e de parada cardíaca. E hoje em dia, apesar de existirem substâncias que possam auxiliar
como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer que sejam antídotos, mas que possam auxiliar na recuperação do paciente de um estado anestésico. Dificilmente existe, na atualidade a gente encontra substâncias que antagonizem, que bloqueiem diretamente as ações de anestésicos gerais. Por quê? Eu já introduzo, né? O mecanismo de ação dos anestésicos gerais é apenas proposto. A gente não tem um mecanismo exato de ação, tanto para os inalatórios quanto para os parenterais, administrados por via intravenosa. Então, por isso que o anestesiologista moderno ele tem que ter realmente muito cuidado com tudo que ele está fazendo. Porque enquanto o cirurgião está lá trabalhando na especialidade dele, o anestesista moderno ele está trabalhando, né, monitorando os sinais vitais do paciente. E ele tem que saber muito farmacologia, muito farmacocinética, muito farmacodinâmica, muito farmacologia clínica, muito anestesiologia, muito cardiologia, fisiologia respiratória, enfim, ele tem que monitorar todos os principais sinais vitais do paciente. E aí, ao controlar a profundidade da anestesia, ele pode o quê? Também ele deve manter o equilíbrio homeostático nesse organismo do paciente que está passando por uma cirurgia. Ou seja, manter o quê? A pressão arterial, né, nos seus valores devidos, para que o paciente não evolua para um choque, porque o anestésico geral, da mesma forma que o local pode causar vasodilatação, a gente vai falar sobre isso, e reduzir a pressão arterial. Ele pode suprimir as ações do sistema nervoso autônomo simpático, reduzir a descarga adrenérgica, reduzindo também o batimento cardíaco e a pressão arterial sistólica e diastólica, enfim. Então, como é que o médico anestesiologista moderno, ele controla esses sinais vitais, além de induzir e manter o estado anestésico do paciente? Através de administração de um arsenal de anestésicos inalatórios e ou intra ou endovenosos. Ele pode começar com um intravenoso e manter com um inalatório, né? Porque geralmente o intravenoso ele tem uma potência maior, ele tem uma janela terapêutica mais curta, um índice terapêutico menor, a gente vai falar sobre isso depois. Ele é menos seguro do que o inalatório. Enfim, isso vai depender do tipo de procedimento cirúrgico e, lógico, também da experiência do anestesista ou do anestesiologista com o tipo de cirurgia que ele vai precisar induzir e manter a anestesia e monitorar os sinais vitais do paciente. Então, é fundamental para o anestesiologista moderno que ele, para as fases pré e pós-operatórias, antes, né, ele esteja presente, tanto antes e depois das fases, né, dessas fases. Então, antes da cirurgia, cabe ao anestesiologista realizar um atendimento ambulatorial, e aí já vem o que também? O anestesista, o anestesiologista, ele já age como uma espécie de psicólogo para tentar acalmar o paciente. E ele, inclusive, pode utilizar fármacos adjuvantes que podem auxiliar, ou seja, como um ansiolítico, para ajudar no paciente que está nervoso, que vai passar por aquela cirurgia. Isso pode, né, a descarga adrenérgica pode, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer atrapalhar, mas pode não ser desejável durante tanto a indução quanto a manutenção da cirurgia. E quanto também, por exemplo, uma cirurgia no trato gastrointestinal, uma cirurgia cardíaca, o cara tem uma descarga adrenérgica, isso não é bom.
Então, o profissional anestésico, ele é multiprofissional. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha. O anestesiologista, ele é incrível. Ele tem que saber muito, muito, de tudo, um pouco. Enfim, então, além disso, o que acontece? Ao fim do procedimento, é errado o anestesiologista induzir a cirurgia e ir embora. Acabou. Lógico que isso depende muito também do procedimento, mas se for um procedimento em que o paciente vai precisar ficar desacordado por muito tempo e a cirurgia for demorada, ele tem que manter essa cirurgia e ele tem que aguardar o paciente acordar. E, inclusive, ele tem que aguardar o paciente receber alta do ambiente cirúrgico e, às vezes, até mesmo do ambiente hospitalar. Ou seja, o anestesiologista que trabalha naquele hospital, ele pode acompanhar aquele paciente pós-cirúrgico. Não necessariamente ficar do lado do paciente, mas ele pode acompanhar aquele paciente, a evolução do quadro clínico dele. Então, olha só como o anestesiologista moderno carrega, né, um peso de responsabilidade. E olha como é importante, né, como é que se diz? O profissional generalista, né, que vai trabalhar com o anestésico geral, tem em mente de que tanto o básico, principalmente o aluno da área de saúde que está no ciclo básico, tem em mente que agora o momento não é de aprender como tratar o paciente e como monitorar os sinais vitais dele, não. Porque isso ele vai aprender na frente. Agora o momento é de aprender como que o anestésico geral age no organismo. Como? Se nem isso a ciência sabe direito. Entendeu? Então é tudo mistério. Então vamos tentar desvendar esses mistérios. Então, as principais características dos anestésicos gerais, quando a gente compara com os locais, né, que são de uso tópico, é que eles deprimem o sistema nervoso. A gente fala do sistema nervoso central, mas ele também deprime o sistema nervoso periférico, porque ao deprimir o central, o periférico vai ser deprimido, né? De modo reversível, é lógico, porque o paciente ele precisa acordar, e em um grau suficiente para possibilitar a realização de cirurgias e outros procedimentos nocivos ou desagradáveis. É inevitável, gente. Os anestésicos gerais, eles também suprimem reflexos homeostásicos normais, como eu já falei para vocês, né? Descarga simpática, né? O tônus vascular e inúmeros outros que a gente vai destrinchar mais lá na frente, tá? Embora todos produzam um estado anestésico relativamente parecido, independentemente dele ser administrado por via inalatória ou parenteral, os anestésicos, cada um tem suas peculiaridades. E eles são bem diferentes em suas ações secundárias. Eles vão induzir anestesia. Eles vão fazer o paciente dormir. Mas os efeitos colaterais, que muita gente confunde efeito colateral com efeito adverso, que é um efeito ruim. Muitas vezes um efeito colateral de um anestésico geral é desejável. Por exemplo, um anestésico que causa analgesia de forma mais potente do que outro é, em algumas situações, de melhor escolha, porque aí você vai precisar administrar uma menor quantidade de um fármaco analgésico adjuvante. Porque quando você anestesia um paciente, né, sistemicamente, o anestésico geral, ele causa anestesia, mas anestesia não quer dizer, não é sinônimo de analgesia. Os anestésicos gerais
não causam analgesia completa. Então, por isso que você tem que usar fármacos adjuvantes, que não é o tema de abordagem dessa aula. Nessa aula a gente vai falar de anestésicos gerais, inalatórios e parenterais. Então, o efeito colateral, como a amnésia, que é o quê? Anterógrada. O paciente passa pelo procedimento cirúrgico e amanhã ele não lembra do procedimento, né? A analgesia. Esses efeitos são colaterais, ou seja, acontecem paralelamente ou ao mesmo tempo do efeito anestésico. Eles são efeitos concomitantes, são efeitos desejáveis, produzidos pelo anestésico. Então tá aí uma aplicabilidade clínica do conceito de efeito colateral e adverso. Agora, quando o anestésico causa depressão respiratória e parada cardíaca, redução da pressão arterial e o paciente evolui para um choque, o paciente tem hipertermia maligna e isso pode ser ruim, né? Quem quiser pesquisar sobre isso é bastante interessante, a relação do anestésico com a hipertermia maligna, né? Esse efeito colateral pode ser ruim, pode matar o paciente. Então, ele é considerado como efeito adverso. Então, tá aí mais uma vez, vocês entenderem agora, os alunos do ciclo básico, que ainda estão no ciclo básico, mas pendendo mais para o lado clínico do que para o básico, entenderem que a farmacologia básica, que a farmacologia clínica, ela não existe sem a básica. E a aula de anestésicos gerais, ela vai provar para vocês tudo que eu estou falando e tudo que eu venho falando, tá? Então, o estado de anestesia, ele inclui a perda da consciência, né? A amnésia, a imobilidade também é um efeito colateral, ou seja, o paciente ele não responde a estímulos nocivos. Isso não quer dizer que o paciente não está sentindo dor, mas se você causar uma injúria, o paciente ele não vai, né, responder a essa injúria. Isso não necessariamente quer dizer que o paciente não está sentindo dor, mas essa imobilidade é um efeito colateral desejável, mas é como eu estou falando para você, não necessariamente uma analgesia completa. Eu acessei o site da Sociedade Brasileira de Anestesiologia há 2 dias, né? Hoje é dia 9, né? Aliás, há 3 dias, perdão. E lá tem tem inúmeras informações. E aí eu quis encontrar qual que é a diferença entre analgesia e anestesia. Pode ser que as pessoas, né, alguns dos alunos que assistam essa aula se perguntem, né? Então, a analgesia, ela é utilizada para o alívio, o tratamento da dor. E a anestesia, ela bloqueia a sensação da dor durante um período de tempo específico. Essa anestesia, ela bloqueia a sensação da dor, mas não a dor, tá? Então, de um modo geral, a analgesia, ela é induzida por analgésicos que aliviam ou minimizam a dor sem perda da consciência. Então, para você causar analgesia no paciente com perda da consciência, geralmente você tem que associar esse analgésico com um anestésico geral. E aí a anestesia é a perda da resposta a estímulos nocivos durante o procedimento cirúrgico. E dependendo do tipo, o paciente ele pode ficar acordado quando ele é anestesiado, no caso do anestésico local, AL, ou não, ficar dormindo, ele dormir, ficar inconsciente. Pode ou não ficar consciente, no caso, ficar consciente para o anestésico local e inconsciente para o anestésico geral, o AG. Então, a anestesia e a analgesia, elas devem ser usadas em situações diferentes, tá? Os termos, mas elas podem,
né, os anestésicos, os fármacos anestésicos e analgésicos, eles podem ser associados, por exemplo, numa situação de, como é que se diz, de cirurgia, onde você associa analgésicos aos anestésicos gerais como fármacos adjuvantes para auxiliar, né, no processo anestésico, que nem sempre causa analgesia completa. E aí, gente, eu não vou dizer figura, eu vou dizer que é um quadro. Eu peguei do livro Golan, de 2014, a edição mais atualizada. É um livro muito bom, principalmente no que diz respeito aos os aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos dos anestésicos gerais. Eu indico que vocês, quem tiver interesse, quem gostar de anestesia, utilize ele como fonte, tá? Para buscar informações adicionais ao que eu vou falar aqui, beleza? E aí, esse quadro, né, essa figura é do capítulo 16, né? Eu também mostro depois uma informação do Goodman, 13ª edição, que é a edição mais atualizada do Goodman e Gilman. Mas, a princípio, se nós formos ler a legenda da figura e acompanhar a leitura junto com os estágios, né, que podem ser induzidos quando você administra um anestésico geral num paciente, lendo a legenda, né, a gente entende que o estado de aprofundamento, vamos lá, lendo a legenda, tá? O estado de aprofundamento da anestesia, ele pode ser dividido em 4 estágios, de acordo com o que a gente vê lá, aqui no lado esquerdo, no quadro, né? Em 4 estágios, com base em observações, ao utilizar o éter dietílico como anestésico geral, tá? O éter dietílico, ele é o anestésico que causa todos esses estágios. E por isso que ele foi utilizado para gerar esse quadro. Porque tem anestésicos gerais que não geram todos esses efeitos. Por exemplo, excitação, que é indesejável. Delírio, comportamento agressivo no paciente que está querendo que o paciente seja anestesiado. E a própria legenda fala, né? Então, se a gente voltar aqui, garanto que eu não vou fazer besteira. Nessa figura, não vou fazer rabisco ao ponto de atrapalhar a visualização de vocês, tá? Então, a analgesia do estágio 1 é variável e depende do anestésico específico, tá? E aí, esse estágio 1 aqui, ó, a gente observa que o anestésico, ele, dependendo do agente, do fármaco, e também de quê? Da dose. Isso é muito importante. Farmacologia é uma, como é que se diz? Ciência que a gente sempre diz que o efeito, a intensidade dentro do efeito vai depender da dose administrada, né? Então, essa dose administrada, ela vai gerar o quê? No estágio 1, ela pode gerar analgesia, amnésia, euforia, isso para o éter dietílico, tá? E aí vamos voltar aqui para a legenda. Se você induzir a anestesia rapidamente, o paciente ele pode ultrapassar de forma veloz a fase de excitação indesejável. Inclusive esse estágio, voltando aqui para o quadro de euforia, com indução rápida, tá? E esse estágio indesejável, que ele fala que ultrapassa
como é que se diz, fase de excitação indesejada. Então, se você induzir rapidamente, tá? Então, a cirurgia geralmente é realizada no estágio 3. Então, a gente poderia dizer que esse é o estágio em que a cirurgia é realizada, tá, gente? Então, o anestesiologista, voltando para a legenda, ele deve ter cuidado para evitar o estágio 4. Porque é nesse estágio 4 onde a gente tem o quê? Toxicidade. A dose, quando ela é muito alta, ela ultrapassa o que a gente vai chamar depois de concentração alveolar mínima. Não que ela ultrapasse, mas quando ela ultrapassa muito essa CAM, ela pode chegar a esse estágio 4 e causar esses efeitos que eu não diria que são efeitos adversos, mas são efeitos tóxicos, porque eles são dose dependentes. Eles podem, do que a gente chama de janela terapêutica, né? Enquanto a dose do anestésico estiver dentro dessa janela terapêutica, ok. Mas se ela ultrapassar e ficar nessa faixa, você tem o efeito tóxico. E aí o paciente ele pode evoluir para esses estágios aqui. Então você tem que, para manter a anestesia, o ideal é que você mantenha o paciente no estágio, o quê? O estágio 3. Beleza, pessoal? O Guzman, 13ª edição, ele fala que outro modo de definir o estado anestésico é considerá-lo como uma coleção de componentes, ou seja, como uma coletânea de diferentes alterações no comportamento da percepção. Então, os componentes do estado anestésico, eles incluem a amnésia, a imobilidade, já falamos sobre isso, o estímulo nocivo, né? Diminuição das reações autonômicas a estímulos nocivos, como por exemplo, você recebeu uma picada, você não vai responder. Analgesia e inconsciência, tá? Isso é o que diz o Guzman, 13ª edição. Então, outras características gerais dos anestésicos sistêmicos, eles podem induzir, isso como efeitos colaterais, relaxamento muscular, isso pode ser desejável, perda de reflexos autônomos, em algumas situações, nem sempre, analgesia, ansiólise. Ansiólise é o quê? Redução da ansiedade, isso pode ser bom. Efeitos, né? Esses efeitos eles podem facilitar a execução segura e indolor do procedimento cirúrgico. Alguns deles são mais importantes em alguns tipos de cirurgia. Então, o anestesista ele deve sempre estar ciente disso. Porque o cirurgião ele é responsável pela cirurgia. O anestesista é que deve, como é que se diz, entender qual situação ele vai induzir, ele vai induzir e monitorar qual tipo de situação. Por exemplo, se o anestesista ele vai induzir anestesia geral num paciente que vai passar por uma cirurgia abdominal que requer um relaxamento praticamente quase que completo dos músculos do abdômen para que o cirurgião ele não tem interferência, né, na contração desses músculos do abdômen, já isso é uma competência do anestesista. O anestesista ele tem que usar, né, um anestésico que tenha essa característica, ou seja, uma anestesia um tanto quanto mais profunda. Mas se você estiver falando de uma neurocirurgia, a anestesia ela tem que ser mais leve. Por quê? Porque se o neurocirurgião precisar avaliar a capacidade do paciente em responder a determinado comando,
paciente ele precisa ser acordado, vamos supor. Então, a anestesia ela precisa ser interrompida rapidamente. Quando o neurocirurgião ele precisa avaliar a capacidade do paciente de responder a comandos. Tá? Então, existem também alguns principais locais de ações dos anestésicos gerais. Primeiro, essa fonte é do Golan. Eu gostei bastante. Eu fiz esse esqueminha a partir de um texto do Golan. O Goodman também fala basicamente a mesma coisa, mas a perda da consciência, a amnésia, geralmente é causada por uma ação supramedular ou supraespinal, principalmente em 3 regiões, né? O tronco cerebral, mesencéfalo e córtex, um dos anestésicos gerais. Então, para vocês verem, esses locais de ações onde os anestésicos gerais eles costumam agir já são, entre aspas, basicamente bem definidos, mas como eles agem para causar a anestesia de forma molecular é que é algo complicado. Imobilidade em resposta a estímulos nocivos. Então, isso como é que se diz, pode ser causado por uma ação, né, nas vias sensoriais e motoras. Ou seja, o anestésico geral ele deprime essas vias. Tanto vias que ficam acima da medula, ou seja, supraespinais, quanto vias medulares, tá? Alguns princípios gerais da anestesia cirúrgica. Isso eu retirei do Goodman 13ª edição. Então, essa aula está totalmente atualizada. Primeiro, Goodman 13ª edição. Segundo, Golan, as bases fisiopatológicas da farmacologia. Terceiro, anestesiologista, Dr. Márcio, bastante experiente na área de anestesia. Então, e livros de biologia molecular e artigos científicos, que inclusive eu vou disponibilizar eu vou disponibilizar o link aqui no meu canal do YouTube e para os meus alunos na plataforma que a gente utiliza para se comunicar virtualmente, eu vou disponibilizar também esses links, beleza? Então, no Goodman, antes de falar dos anestésicos gerais de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, aprofundada, ele introduz a anestesia cirúrgica, ou seja, a anestesia geral, de uma forma onde ele relata, onde ele descreve os princípios gerais desse tipo de procedimento, dessa anestesia cirúrgica. E aí ele fala algo que eu achei bastante interessante, que a anestesia, e aí ele fala anestesia, não? Então quando ele fala de anestesia, ele descarta o termo se é geral ou se é local, ele já vai logo direto ao ponto, porque ele introduz como anestesia cirúrgica, então se é cirúrgica é local, mas para mim, como é que se diz, um cirurgião dentista também pode utilizar um anestésico local para fazer um procedimento cirúrgico, então ele meio que confunde uma coisa com a outra, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer e qual tipo de anestésico a gente está se referindo, que é o geral. Então, a anestesia geral não tem como objetivo a terapia tratar algo, ao contrário do anestésico local, que é utilizado como adjuvante na terapia da dor crônica, nem diagnóstico, com exceção do tratamento do estado asmático, ou seja, o alotano, em algumas situações, ele pode auxiliar no tratamento da asma ou da angina que não responde, refratária, intratável aos fármacos disponíveis na atualidade, com anestésicos locais epidurais, tá? E aí, quando eu falei de efeitos colaterais dos anestésicos locais adversos, que são geralmente independentes da dose, porque quando eu falei de depressão respiratória e eu falei de parada cardíaca, aqueles são efeitos tóxicos do estágio 4.
Agora, esses efeitos aqui são efeitos geralmente adversos, ou seja, colaterais ruins. Efeitos hemodinâmicos dos anestésicos gerais. O que é que eles podem causar? O mais proeminente está associado ao efeito que é induzido pela maioria dos anestésios, inclusive os locais, que é a redução da pressão arterial sistêmica. Gente, o mecanismo de ação dos anestésicos gerais, a gente não tem como é que se diz? Um mecanismo definido, como por exemplo o anestésico local que age sobre o canal de sódio, mas a gente sabe que ele inibe ou causa depressão do sistema nervoso central. Isso vai causar depressão do sistema nervoso periférico. E isso vai causar redução da pressão arterial. Quem garante se o anestésico geral administrado por via intravenosa ou por via inalatória também não age em receptores periféricos, reduzindo a pressão arterial sistêmica? Então, o anestesista, o anestesiologista moderno, ele tem que ter cuidado, porque para o paciente chocar, ou seja, entrar no estado de choque durante uma cirurgia, é bastante provável. Então, ele tem que ter cuidado. Então, causas. Por que essa pressão sistêmica ela pode causar? Geralmente, vasodilatação direta, o anestésico age direto em algum receptor, né? Depressão do miocárdio. Por quê? Nem tem acetilcolina, nem tem noradrenalina sendo liberada para contrair ou relaxar o miocárdio. Ah, mas o miocárdio ele não é autônomo, ele não tem automaticidade? Sim, ele tem automaticidade, mas como é que ele vai relaxar se não tem acetilcolina? Em algumas regiões ventriculares, como é que ele vai contrair? Entendeu? Então, essa depressão do miocárdio e vasodilatação direta podem causar redução da pressão sistólica e diastólica e, consequentemente, da pressão arterial média sistêmica. Supressão do controle barorreceptor no sistema nervoso central, mecanismo desconhecido. Diminuição generalizada do tônus simpático central, tá? Ou seja, ação sobre neurônios noradrenérgicos, reduzindo a liberação de noradrenalina. Mesmo os anestésicos com tendências mínimas de reduzir ou de reduzirem a pressão arterial, em condições normais, como exemplo, a cetamina e o etomidato, esses anestésicos eles devem ser usados com cautela, por exemplo, em vítimas de traumatismo. Porque paciente que passou por algum tipo de traumatismo, geralmente ele tem uma depressão ou uma redução no volume plasmático, volume intravascular. E aí o que acontece? Quando o volume intravascular ele reduz, o sistema nervoso simpático ele está tentando compensar isso através de uma descarga adrenérgica. Se você anestesia o paciente com anestésico geral, você pode suprimir esse mecanismo compensatório e você pode causar efeitos drásticos nesse paciente, tá? De antemão, eu já vou logo dizendo para vocês, essa aula ela é densa, complexa e longa, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que ir parando de vez em quando, tomar um café, tomar uma água. Lógico, vou dividir em partes. Quando? Vamos ver. Quando o professor aqui também cansar, porque o professor é ser humano. Então, acredito que vocês tenham entendido. Quem não entender, deixa a sua dúvida aí. Aluninhos, vamos tirar nossas dúvidas, né, do nosso plantão de dúvidas, tá? Doses menores que as normais em pacientes que são presumivelmente sensíveis aos efeitos hemodinâmicos dos anestésicos devem ser administrados. Então, aqueles pacientes que a gente já sabe que são sensíveis ou hipersensíveis,
em relação ao sistema cardiovascular, a determinado tipo, ou tipos, ou classe de anestésico, devem ser ajustadas para menos, tá? Então troca o anestésico. Geralmente o paciente, a troca do anestésico não vai ter tanta influência, porque infelizmente, nesse caso dos efeitos hemodinâmicos, as ações inibitórias, independentemente do alvo molecular, elas são muito semelhantes, entendeu? Então, a escolha do anestésico ideal para esse tipo de paciente que tem uma sensibilidade maior ao anestésico, ela é um tanto quanto complicada. Então, o ideal é você fazer um ajuste de dose. Então, por isso que dosimetria para o anestesiologista, como está para o anestesiologista, como também para o enfermeiro e para o técnico de enfermagem, para o farmacêutico, enfim, para profissionais da área de saúde que trabalham com cálculo de dose, uma importância muito, 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 muito grande. É muito relevante saber fazer cálculo de dose. Que tipo de dose? Para mais, para menos, dose de ataque, dose de manutenção. Como é que você faz uma dose? Calcula uma dose para induzir uma anestesia. E como é que você calcula essa dose para manter essa anestesia? O anestesista tem que saber como é que faz isso. Em relação aos efeitos respiratórios da anestesia geral, o que os anestésicos eles podem causar nas vias respiratórias? Somente os anestésicos inalatórios causam efeitos colaterais, que podem ser adversos nas vias respiratórias? Vamos ver. O que o Goodman, 13ª edição, fala? Então, é essencial, durante a indução e manutenção da anestesia geral, manter o quê? As vias aéreas desobstruídas, principalmente após a indução da anestesia, já que quase todos os anestésicos gerais, eles reduzem ou eliminam completamente o impulso ventilatório. Isso vocês precisam lembrar lá da fisiologia respiratória. E os reflexos que mantêm essa desobstrução. Então, a ventilação ela deve geralmente ser assistida ou controlada pelo menos por algum período durante a cirurgia. E isso deve ser monitorado pelo anestesiologista. O anestésico geral ele tem um efeito depressor direto sobre o bulbo, que é responsável pelo reflexo do vômito e da tosse. Então, se o anestésico geral ele suprime o efeito, as ações bulbares, o paciente ele perde o reflexo do vômito e o estímulo à tosse fica suprimido. Então, além disso, o tônus do esfíncter esofágico inferior reduz e a regurgitação passiva e ativa podem ocorrer. E aí o paciente pode ter complicações por aspiração, né? Posso dizer que o paciente pode evoluir para uma pneumonia por aspiração? Enfim, muitas coisas podem acontecer, mas complicações por aspiração podem ocorrer. Enfim. Geralmente, bloqueadores neuromusculares que devem obrigatoriamente ser ministrados na farmacologia antes da aula de anestésicos gerais são, em geral, usados como adjuvantes na manutenção da anestesia geral, porque eles auxiliam no relaxamento muscular. São despolarizantes, isso é um mecanismo de ação. Isso não importa. Quem vai decidir isso é o anestesista, o anestesiologista. Principalmente durante a intubação endotraqueal. Porque isso faz com que haja o quê? Redução do risco de tosse ou de náuseas durante a instrumentação das vias respiratórias. Esses bloqueadores também são utilizados durante a manutenção, mas
da anestesia, mas eles têm uma utilidade muito maior durante a intubação endotraqueal, tá? Para que se evite o quê? Ou que se reduza esse risco de tosse, de náuseas durante a intubação. Os anestésicos, eles induzem hipotermia. E aí isso é grave. Grave do ponto de vista em que o paciente ele está sendo cirurgiado numa sala em que é climatizada. E aí, por que essa sala é climatizada? Porque os equipamentos que monitoram, né, os sinais vitais do paciente, eles não podem aquecer. Porque senão eles queimam, né? E aí, o anestesiologista ele tem que tomar bastante cuidado com isso. Esse é o efeito colateral ruim, adverso, do anestésico geral, em doses terapêuticas. Então, a temperatura corporal de um paciente que está com anestésico geral, passou por anestesia geral, recebeu e está sendo, né, monitorado pelo anestesiologista com a temperatura corporal abaixo de 36 graus Celsius. Principalmente por conta da climatização da sala de cirurgia. E também por conta das... Gente, o paciente ele está com as cavidades corporais expostas. Os líquidos intravenosos estão frios. Ocorre também a alteração do controle termorregulatório no hipotálamo. O anestésico geral ele não é seletivo para nenhuma área lá do cérebro. Ele tem tendência a agir para causar efeitos distintos em determinadas áreas, como a gente viu lá naquele esqueminha que eu fiz. Amnésia, tarará, supraespinal. Mas, por exemplo, centro termorregulador, no hipotálamo, o anestésico geral ele pode suprimir também. E aí, além disso, o paciente tem uma redução na taxa metabólica. E isso faz com que a temperatura corporal seja significativamente reduzida. Esses fármacos, eles reduzem o ponto de regulação da temperatura central, a partir do qual a vasoconstricção termorregulatória é ativada para defesa contra a perda de calor. Tá, gente? Além do mais, a vasodilatação produzida pela anestesia geral e também local ultrapassa a vasoconstricção periférica, que é um efeito compensatório induzido pelo frio. Isso faz com que haja o quê? Uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Desse modo, o calor ele passa dos compartimentos centrais do corpo para os compartimentos periféricos, levando a um declínio da temperatura corporal. As taxas metabólicas e o consumo total de oxigênio diminuem com a anestesia geral em cerca de 30%, diminuindo, assim, a geração de calor. O paciente pós-operatório pode ter o quê? Náuseas e vômitos, são problemas importantíssimos após a anestesia geral, causada por uma ação desses fármacos na zona quimiorreceptora do gatilho. Porque esses fármacos, eles agem sobre o centro dos vômitos, no tronco cerebral. Geralmente são modulados pela serotonina, histamina, acetilcolina, dopamina. O paciente desacordado não vai sentir essas náuseas, geralmente. Mas quando ele acorda, ele pode sentir. Então, atualmente, alguns fármacos que são bloqueadores do receptor 5-HT3, que é um receptor da serotonina, chamado de ondansetrona, e também a dolacetrona, tem mostrado, ou vem mostrando, eficácia desejável no que diz respeito à supressão dessas náuseas e vômitos nesses pacientes pós-operatórios. Tá? E aí, essa é uma forma de evitar, não de evitar, e sim de tratar.
Mas também alguns tratamentos consistem no uso do droperidol, metoclopramida, dexametasona, tá, gente? O propofol, quando ele é utilizado para indução, ele é um anestésico geral parenteral, né? Ele é injetável intravenosamente. Como agente de indução, o uso desse propofol como agente de indução e do cetorolaco, que é um anti-inflamatório não esteroidal muito potente. O cetorolaco ele pode ser utilizado associado ao propofol, substituindo, por exemplo, opioides, pode diminuir a incidência e a gravidade das náuseas pós-operatórias. Essa também é uma outra estratégia, tá? Agora a gente vai falar da farmacocinética e da farmacodinâmica dos anestésicos gerais, onde vocês vão entender bastante onde essa concentração alveolar mínima, o porquê que ela existe, como que ela foi obtida, porque na verdade essa concentração alveolar mínima, ela é uma espécie de sinônimo de pressão parcial alveolar do anestésico geral. E a pressão parcial alveolar do anestésico geral, fisiologia respiratória. Quando você exala um anestésico, por exemplo, inalatório, e o espaço morto ele já não tem mais importância, a concentração do anestésico geral que é exalada é medida. E essa concentração, ela geralmente é correlacionada com a concentração ou com a pressão parcial do anestésico geral no sistema nervoso central, porque é impossível de você medir a pressão parcial do anestésico geral no sistema nervoso central. Como é que você vai fazer isso? Então, a pressão parcial alveolar é uma espécie de, eu não vou dizer sinônimo, ela se correlaciona a uma espécie de medida da pressão parcial do anestésico no sistema nervoso central. E foi justamente a partir dessa pressão parcial do anestésico nos alvéolos que se obteve e que se determinou esse parâmetro que os livros Golan e Goodman confundem, principalmente o Golan, porque o Goodman ele não confunde, ele já vai direto ao ponto. Mas o Golan ele confunde a concentração anestésica alveolar mínima como um parâmetro farmacocinético e farmacodinâmico. Mas quando eu li ambos os livros, eu entendi que a CAM é um parâmetro farmacodinâmico. É a concentração alveolar mínima necessária para se produzir um efeito anestésico em 50% dos indivíduos. Ou seja, é a CE50 do anestésico. Para quem não lembra disso, tá aí a importância. A potência dos anestésicos ela é medida pela CAM, que é a CE50 ou a ED50. O que é CE50? É a concentração eficaz média. Agora, a DE50, é a dose eficaz média. Dose é a dose, é a quantidade administrada no paciente. Entendeu? Então, a dose administrada em 50% dos pacientes, a dose administrada que causa 50%
do efeito anestésico nos pacientes é a DS50. E essa DS50, na farmacodinâmica, interação fármaco-receptor, nada mais, nada menos é do que a CAM na farmacologia ou farmacodinâmica dos anestésicos gerais. E aí, quanto menor for essa CAM, mais potente é o anestésico. Por quê? Porque quanto menor for a dose do anestésico, que gerar 50% do efeito, e aí os livros eles confundem uma coisa com a outra, por isso que eu quero desmistificar isso para vocês, mais potente vai ser o anestésico. Mas vamos lá, senão a gente vai perder tempo. Então, eu faço um mix do que fala o Goodman e do que fala o Golan, tá? A potência dos agentes anestésicos gerais é habitualmente medida determinando a concentração necessária para impedir o movimento em resposta à estimulação cirúrgica, né? Que é justamente essa CAM. Quando o paciente ele deixa de responder essa dose mínima necessária para que esse paciente deixe de responder essa CAM, tá? Mas o conceito dela mesmo, literal, não é esse. É outro. Para os anestésicos inalatórios, a potência é medida em unidade CAM, sendo a unidade CAM definida como a concentração alveolar mínima necessária para impedir o movimento em resposta à estimulação cirúrgica em 50% dos indivíduos, que é equivalente a DS50 e CS50 na farmacodinâmica básica. Mas, afinal, o que significa CAM em relação à pressão parcial do anestésico geral no paciente? Então, o que significa? Né? Explicação no próximo slide. Então, a CAM ela é a pressão parcial alveolar mínima de anestésico, ou seja, resulta no grau mais leve de anestesia em 50% dos pacientes. Isso é o que fala o Goodman e o que fala, depois de se confundir, o Golan. Mas CAM e DS50 e CS50 não significam isso. E eu vou explicar para vocês nesse slide aqui. Eu vou ver se eu consigo escrever. Se eu estou conseguindo escrever. Então, quando a gente faz uma curva dose-resposta, a gente relaciona o efeito de um determinado fármaco com a dose administrada desse fármaco. Lá na farmacologia básica, essa curva dose-resposta, ela é representada por uma sigmoide. E aí o que acontece? Vamos supor que a gente tem aqui o efeito AG, tá? E aqui a dose do AG. Beleza? Se eu tenho aqui desculpem o desenho mal feito, perdão. Um efeito máximo de 100%, para quem lembra lá, da farmacodinâmica, 50% desse efeito máximo é a DE50 ou CE50. (50% desse efeito máximo).
seria o quê? Então, qual seria a dose de anestésico geral necessária para promover 50% do efeito máximo, que a gente chama de DE50. Então, DE50, vocês anotem aí, porque eu não vou anotar não, tá? É a dose de um fármaco necessária para se promover 50% de um efeito máximo. E qual menor? Essa DE50 de um fármaco está relacionada à potência de um fármaco. Por quê? E aí, isso nem o anestesiologista que me auxiliou sobre explicar, e o livro também não explica direito, e aí vocês vão entender depois por quê. Essa DE50, que está relacionada à potência por quê? Porque quer dizer que quanto menor a dose necessária para promover 50%, menos anestésico geral eu vou precisar administrar no paciente para promover 50% de efeito. Então, quer dizer que ele é mais potente. Então, a DE50, ela é inversamente proporcional ao quê? A potência. Então, quanto menor a DE50, maior a potência. E aí eles chamam essa DE50 de concentração alveolar mínima. Só que, na verdade, eles confundem isso, porque eles dizem que a concentração alveolar mínima é a concentração do anestésico necessária para promover um efeito anestésico em 50% dos pacientes. Bem, se isso é algo criado para a farmacodinâmica dos anestésicos gerais, o Goodman e o Golan não falam. Mas eu, como farmacologista, não concordo. Porque se ele correlaciona, se vocês olharem em um dos dois livros, se não os dois, eles correlacionam a concentração alveolar mínima, dizendo que essa CAM é como se fosse a DE50 de um fármaco. Mas a DE50 não é a dose necessária para causar um efeito em 50% dos pacientes. E sim, é a dose necessária para promover 50% do efeito máximo que um fármaco consegue causar. E o livro confunde. Então, ou a farmacodinâmica dos anestésicos gerais é peculiar, a CAM realmente ela é a dose necessária para promover um efeito anestésico, ou seja, a inibição da resposta a um estímulo nocivo em 50% dos pacientes, é a concentração mínima. Isso, eu não encontrei resposta para isso. Mas isso seria, no caso, uma definição da anestesiologia. E isso não pode ser, de maneira alguma, correlacionado com farmacodinâmica. Isso é errado, tá? Porque CAM e DE50 não são a mesma coisa, só para que vocês entendam. Agora, de uma forma ou de outra, se você for considerar que a CAM diz
ou está relacionada à potência do anestésico, é a mesma coisa, independentemente da CAM ser a dose necessária para promover o efeito em 50% dos pacientes ou ser a dose necessária para promover 50% do efeito máximo do anestésico, ela, quanto menor, mais potente é o anestésico. Isso é correto. Então, quanto menor a CAM, quanto menor a CAM, mais potente é o anestésico local. Isso é regra básica. Vocês poderiam me ajudar, porque os dois livros confundem isso e eu não concordo. Eu particularmente não concordo. Eu não concordo e vou procurar saber depois o porquê que a anestesiologia usa CAM como sinônimo de DE50. Tá, gente? Gente, como é que eu passo agora o slide? Deixa eu só fazer aqui. Pronto, todo mundo aqui deve ter entendido. Tarará. Para quem quer maiores detalhes, essa referência, o Golan, ele explica detalhadamente para que você entenda o que é CAM. E aí você vai ver que ele se confunde depois, dizendo que a CAM, para quem entender o que é janela terapêutica, o Golan, ele diz que a CAM é, na farmacocinética, a concentração necessária para promover um efeito terapêutico. E depois ele diz que a CAM é o que a gente falou anteriormente. É a concentração necessária, a dose necessária para promover um efeito em 50% dos pacientes. Já o Goodman fala somente o conceito que a anestesiologia adota. Mas para quem quer maiores detalhes, eu acho que o Goodman ele vai direto ao ponto. Ele não é como o Golan. O Golan ele fala da fisiologia respiratória do ponto de vista em que ele explica bastante, né, essa questão de pressões parciais, para que você chegue a entender o que é a CAM de uma maneira mais detalhada. Então, eu recomendo essa referência aqui para vocês, tá? Índice terapêutico de um anestésico geral, tá? Na farmacodinâmica, a gente também tem como dizer, além da farmacocinética, que a gente fala em janela terapêutica, ou seja, na farmacocinética, a janela terapêutica é um espaço, eu diria um intervalo, eu não diria um intervalo, como é que se diz? A janela terapêutica é um intervalo, vamos dizer assim, entre aspas, é um intervalo de concentração entre a concentração mínima para você gerar um efeito terapêutico e a concentração mínima para você gerar um efeito tóxico. Então, enquanto o fármaco estiver no sangue dentro dessa faixa, né, entre a mínima para o efeito terapêutico e a mínima para o efeito tóxico, legal. Se o fármaco estiver abaixo, na concentração plasmática, abaixo da concentração mínima para o efeito terapêutico, ele não vai gerar o efeito, ele fica no subterapêutico, né? E se ele estiver acima da concentração mínima para o efeito tóxico, ele vai gerar um efeito tóxico. Isso para a farmacocinética. Para a farmacodinâmica, existe também o que a gente conhece de índice terapêutico e analgésico para os anestésicos gerais. O índice terapêutico, em geral, os anestésicos gerais, eles apresentam curvas dose-respostas bastante acentuadas. O que é que isso quer dizer? Aquela curva dose-resposta que eu desenhei anteriormente, em formato sigmoide, ela é uma curva em que ela está muito próxima do eixo Y. Ela não é bem sigmoide, ela é muito próxima, onde a dose administrada gera um efeito máximo numa dose muito baixa. É isso que essa informação está dizendo. E que os
anestésicos gerais, eles têm baixos índices terapêuticos. O que seria o índice terapêutico? A gente vai entender daqui a pouco. Na anestesiologia, lembrando da farmacodinâmica, o índice terapêutico ele é definido como a razão entre a PL50, que é a pressão parcial letal, que a gente pode lembrar ou correlacionar PL50 com a DL50, que é a dose letal, dose necessária para causar letalidade ou matar 50% dos indivíduos, mas lógico que essa DL50 ou PL50 não é calculada em humanos, e sim em animais, porque você não vai matar 50% de uma população para testar um medicamento que vai, né, chegar no mercado. Então, dose letal ou PL50 é calculada geralmente em animais de experimentação. Tá? Então, a razão entre a PL50 e a CAM, que é a DS50 na farmacodinâmica básica, que eu não concordo, mas é o que o livro fala, nada mais dá pra gente o índice terapêutico. E aí eu explico nesse slide, geralmente é exatamente isso, que o índice terapêutico de um anestésico geral é igual à pressão parcial necessária para matar 50% de animais de experimentação. Isso nas fases de desenvolvimento de um novo fármaco, um novo anestésico geral, tá? Dividido pela CAM, que é a conhecida DS50, que eu não concordo, para o quê? Para o quê? Na anestesiologia, a CAM. Então, quando o índice terapêutico ele é muito alto, quer dizer o quê? Que a PL50 ela é muito alta. Então, você tem que ter uma dose muito alta para poder matar os animais. Então, quanto maior o índice terapêutico, quanto maior o IT de um anestésico geral, mais seguro ele é. Agora, quanto menor o índice terapêutico, quer dizer que a PL50 é baixa ou que a CAM é alta. Se a CAM é alta, quer dizer que você vai ter que dar uma dose muito alta de anestésico para gerar um efeito em 50% dos indivíduos. Isso pode, você sabe, dose alta de anestésico causar aqueles estágios 1, 2, 3 e 4 e chegar ao 4 daquela tabela do Golan que eu mostrei anteriormente muito facilmente. Então, quanto menor o índice terapêutico de um anestésico geral, quanto maior o índice terapêutico de um anestésico geral, mais seguro ele é. Agora, quanto menor, menos seguro ele é. Então, o índice terapêutico de um anestésico geral, ele é diretamente proporcional ao que? A segurança do anestésico geral. Gente, maiores detalhes também na referência do Golan, que ele fala bastante sobre essa questão do índice terapêutico. Tá? Eu vou parar essa primeira parte da aula aqui. Nós já estamos alcançando quase 1h e 15 minutos de aula. E aí a gente volta para falar dessa regra de Overton, que para alguns é importante, ainda hoje é importante, mas para o mecanismo de ação
de um anestésico para os mecanismos de ações dos anestésicos gerais, ela é retrógrada. Beleza, pessoal? Então a gente retorna, como é que se diz? Na próxima parte 2. Até já, tá? Bye, bye!